cumprimento a todos, aos colegas desembargadores, ao doutor Silvio e aos advogados presentes, a Leila, que é a nossa redatora de ata. Bem-vindos à nossa sessão de julgamento. Começamos nossos julgamentos com os processos destacados para sustentação oral. E antes faço o aviso aos advogados que pediram sustentação oral nos processos de relatoria de doutor Eduardo Pinheiro, que ele está de férias. Esses processos serão adiados para a próxima sessão presencial e não poderão ser julgados nesta sessão. Os processos da sessão de hoje, começamos com os da pauta anterior, mas os de relatoria da desembargadora Zeneide, porque a turma é formada por ela, eu e o doutor Ricardo, que estamos presentes. Depois, retomaremos a sequência numérica, que são os processos de minha relatoria. Nesta ordem de julgamento, o primeiro processo que chamo é o 83. O 83 é a apelação 0800-937-23. Maria da Piedade de Souza e outros, e Ministério Público Estadual, relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado de forma virtual. 84. Apelação 080-15-44-29. Policard System Serviços S.A. e Algemira Gonçalves de Souza Paiva. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtual. 85. Apelação 081-0745-69. GM Engenharia e Empreendimentos Limitada, EPP, Banco Bradesco S.A. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, julgado virtualmente. 86. Apelação 081-7666-49. Vilma Terto da Silva e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 87. Apelação 084-0402-61. Alzenira Cândida Alves e Plano Invest Administração e Serviços Limitada. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 88. Apelação 086-63-15-79. Geraldo Araújo de Sá Filho e outros, Policard System e Serviços e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Esses são os processos da pauta anterior de relatoria de desembargadora Zeneide. Passamos para o processo da pauta do dia, também de relatoria de desembargadora Zeneide. É o processo número 1, agravo do instrumento 080-1608-02. Francisco Nobre de Souza e Zilma Alves Denis Soares e outros. Desembargadora Zeneide, a relatora, algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O 16, apelação 085-57-61-85. APEC Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Limitada, Thalita Garcia Sabino. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Desembargadora Zeneide, esses são os processos de sua relatoria com pedido de sustentação oral. Resolvidos todos.
aguardar o desembargador Vigílio, eu vou fazer o seguinte, ou então, se o doutor Ricardo concordar, ele passaria a compor a turma e votar neste processo que tem a sustentação oral. De minha parte, sem problema, presidente. Estou aqui para contribuir. Tá. Então, vamos voltar para a pauta anterior, começando com o número 78, ou recomeçando com o número 78, que é o agravo de instrumento 0800 29688. Eri Pablo Pereira da Silva e Itaú Financeiro. Aliás, Desembargador Vigílio? Desculpa, eu chamei errado. Esse é o desembargador Vigílio, ele ainda não chegou, não pode. Então, vamos para o 92. 92, agravo de instrumentos 080, 20, 76, 63. Maria das Dores Silva dos Santos e Apivida. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 93. Agravo de instrumento 080, 2580, 69. Apivida. E Marta Marques Lemos dos Santos. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 94. Apelação 08.074-31. Status Assessoria Empreendimentos e Serviços Eireli. Rio Grande do Norte. Um advogado para sustentar neste processo. Presente, Excelência. Por favor. Está abaixo aí. A questão do desembargador de Vossa Excelência iria funcionar de uma ou de outra forma nele. Tá? Então, a turma somos nós três. O desembargador Vigílio alegou suspeição neste processo. Doutor Jonas, faz parte apelante ou apelada? Da apelante, Excelência. Centrais de abastecimento. Doutor Jonas, meu voto é pelo provimento parcial do recurso. Eu vou dizer os tempos, porque Vossa Excelência, se desejar para a votação, apenas no o voto é para acolher a preliminar e não conhecimento do recurso da parte autora, por intempestividade, e prover parcialmente o apelo da ré para reconhecer o direito à compensação de seu débito com os valores pagos por dívidas trabalhistas relativos ao contrato, apurando-se o montante em liquidação de sentença. Perfeito, Excelência. Então, esse seria basicamente os termos da minha sustentação, né, a respeito da retenção, né, das faturas para pagamento das reclamatórias. Então, Excelência, eu vou abrir mão da sustentação nesse sentido. Bom, vou pedir o voto do doutor Ricardo, que ele ainda não havia proferido. Doutor Ricardo. Eu acompanho Vossa Excelência. Vamos. Então, recurso provido parcialmente nesses termos e à unanimidade, doutor Jonas. Obrigado, Excelência. Agradeço a todos a atenção. Um bom dia, um bom trabalho e uma boa sessão a todos. Bem-vindo, desembargador Vigílio. Nós adiantamos os processos de relatoria de desembargadora Zeneide, nos quais Vossa Excelência não funciona. Mas podemos retomar agora os processos em que Vossa Excelência é relator. Pode ser? Pode sim, está em mesa, todos eles. Então, vamos começar, desembargador Vigílio, com o de número 78, que é da pauta anterior. Processo 78 é o agravo de instrumento 0800 296 88. Eri Pablo Ribeiro da Silva e Itaú Financeiro. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Que fala? Doutor Emilson Fernandes. Emilson Fernandes. Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Agravante, senhor Eri Pablo. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Obrigado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador Vigílio,
relator do presente recurso, e demais vogais, doutor Ricardo, convocado, doutor Silvio Caldas, colegas advogados presentes e servidores. Bem, excelência, o cerne da questão é quanto à validade da notificação extrajudicial. Essa segunda Câmara Civil já teve a oportunidade de analisar graves instrumentos com essa tese da notificação inválida e, de forma unânime, conheceram e deram provimento aos recursos, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito. A notificação extrajudicial, nobre relator e vogais, ela é inválida, pois apresenta divergências entre a numeração do contrato assinado pelo senhor Eri Pablo e a notificação extrajudicial enviada para comprovar a mora. Não só o número do contrato é divergente, como também a data de vencimento da parcela. Ou seja, a notificação extrajudicial não fez referência a nenhum contrato assinado pelo senhor Eri Pablo. E defendendo essa tese da invalidade da notificação, cito aqui os julgados dessa segunda Câmara, que são os julgados 081-2802, dígito 33 de 2021, o agravo 081-0540, dígito 13 de 2021, o agravo 080-41-570, dígito 32 de 2021, o agravo que foi deferido de suspensividade 080-2757, dígito 33 de 2022. Da mesma maneira, é um entendimento da terceira Câmara Civil e da primeira Câmara Civil. O ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, já destacou que a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de um erro desse. E lembro-vos que a notificação da mora é requisito para ingresso da ação de busca e apreensão e não para concessão de liminar. Então, queria também fazer referência aqui, uma analogia referente às notificações extrajudiciais corretas que retornam com um aviso do Correios de que o cliente mudou-se, o cliente é desconhecido. E muitas das vezes os desembargadores, Vossas Excelências, para dizer que a notificação é válida, que foi por erro do consumidor de não informar a instituição financeira a mudança de endereço, Vossas Excelências invocam o princípio da boa-fé objetiva e o princípio do dever de informação. E aí eu questiono se esse princípio é unilateral e não bilateral. Só quem deve respeitar é o consumidor em relação à instituição financeira. O consumidor deve informar a instituição financeira que mudou de endereço, mas a instituição financeira, de forma unilateral, altera a numeração do contrato e não informa o consumidor. Fica tudo bem? A notificação é válida? Então, portanto, Excelência, lembro-se que o princípio da boa-fé é bilateral, deve ser respeitado pela instituição financeira quanto pelo consumidor. Diante de tais apresentações, existe a probabilidade do provimento do recurso, existe o perigo de dano irreparável, uma vez que o veículo foi apreendido. Essa é a intenção da sustentação oral, para reformar, liminar e que seja extinto o processo de busca e apreensão. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Edmilson. Embargador Vigílio, quer fazer alguma observação? Não, senhor presidente, eu mantenho o voto já lançado do conhecimento de Vossa Excelência, inclusive do eminente representante do Ministério Público, doutor Silvio, que eu vejo agora, meu cumprimento, grande figura ilustre, viu? E eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Decidido à unanimidade. O próximo é o 79, que é o agravo instrumento 0800 472 67, Apvida e Gilberlândia Dantas Rodrigues. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Processo 80. Agravo instrumento 0800 961 67. Aliás, 07. Apvida e Giovana Valesca Simões da Silva.
Pagador vigília é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 81. Apelação 0034 826-08. S. Micheline de B. Bandeira, José Pagos Moura, ME e outros. Pagador vigília é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim. Bom dia, desembargador Ibanez. Bom dia, doutora Fernanda. Bom Vossa dia. Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Apelante. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Obrigada. Primeiramente, bom dia. Gostaria de saudar a todos na pessoa do presidente desta sessão, desembargador Ibanez Monteiro, colegas advogados, o representante do Ministério Público e demais serventuários da Justiça. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, em decorrência da condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% do valor atualizado da causa. A princípio, excelências, permita-me realizar uma breve síntese dos fatos. No ano de 2009, foi ajuizada ação monitória pela S. Micheline de B. Bandeira, em face da Vidraçaria Confiança e Arlindo Pedro da Silva, em razão do inadimplemento do cheque número 850030, cujo valor histórico da dívida perfazia R$ 3.662,31. À época, acreditava-se que Arlindo Pedro da Silva era o endossador do cheque, conforme assinatura constante no verso deste título de crédito, sendo, portanto, o corresponsável pelo débito. Após a citação do aludido réu, que ocorreu somente em 2015, aproximadamente 6 anos depois da propositura da ação injuntiva, foram opostos embargos à monitória. Em síntese apertada dos fatos, o embargante, ora parte apelada, suscitou preliminar de legitimidade passiva, alegando que a assinatura descrita no cheque não correspondia com a do endossador. Por tal razão, requereu, dentre outras providências, a realização de perícia grafotécnica. Assim procedeu o juízo singular, deferindo, pois, a realização da aludida perícia. Tal prova foi produzida tão somente em 2019, ocasião em que foi colacionado aos autos laudo pericial certificando que a assinatura constante no título de crédito não se equiparava com a do recorrido, Arlindo Pedro da Silva. Sobreveio sentença, julgando procedente os embargos monitórios, oportunidade em que foi determinada a exclusão do réu do polo passivo da ação injuntiva. Ao final, o juízo de piso condenou a autora, ora parte apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual máximo, qual seja 20% do valor atualizado da causa, sob justificativa do tempo de dedicação e zelo apresentado pelo causídico do apelado. E resignada, a autora, ora recorrente, apresentou o respectivo recurso de apelação, com a finalidade de reformar a sentença no que se refere à condenação da verba sucumbencial no percentual máximo previsto na Codificação Processualista Civil de 2015, repise-se, de 20%. Apesar de regularmente intimado para, querendo apresentar contra-razões à apelação, o recorrido quedou-se inerte, conforme certidão acostada aos autos. Mais à frente, foi determinada a remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, com vistas à tentativa de autocomposição da lide. A partir daí, iniciou-se uma verdadeira via crucis para apelante. A propósito, foram realizadas 3 tentativas de conciliação, sendo todas estas inexitosas. Isto porque
A despeito de ter sido devidamente intimado por meio eletrônico, o causídico não participou de nenhuma das 3 sessões, não apresentando qualquer justificativa plausível para tanto. Data máxima vênia, inconformada com a desídia do apelado na figura do seu advogado, a recorrente pugnou, inclusive, pela aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante a norma jurídica esculpida no artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil de 2015. Permita-me, excelências, realizar a leitura do referido dispositivo legal. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. De fato, ao proceder à análise minuciosa do caderno processual, afirma-se seguramente que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa não atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Conforme extrai-se dos autos, é possível verificar que o causídico do recorrido atuou em uma causa considerada de baixa complexidade, de forma bastante pontual, opondo somente embargos à monitora em 2015, deixando de apresentar, por ato de mera liberalidade, contra-razões à apelação. Para agravar a situação, não compareceu por 3 vezes consecutivas às sessões de conciliação promovidas pelo Sejusc deste tribunal, não apresentando qualquer justificativa contundente para tanto, a despeito de ter sido regularmente intimado para participar destas. Ademais, é importantíssimo pontuar que a recorrente sempre agiu pautada na boa-fé, à medida que só indicou o apelado para integrar o polo passivo da presente ação monitória, porque acreditava que este era o endossador do cheque, posto que, para todos os efeitos, era a assinatura da pessoa de Arlindo Pedro da Silva, que constava no verso do título. Sob esta perspectiva, é evidente que a apelante não tinha expertise técnica para identificar que a assinatura subscrita no cheque era falsa, não pertencendo, pois, ao recorrido, sendo vítima da fraude ora perpetrada na mesma proporção que este. Diante das razões expostas, não revela-se adequado, quiçá razoável, que a recorrente seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo de 20% do valor atualizado da condenação, considerando que o patrono do apelado teve, da data máxima vênia, atuação pontual no texto. Noutro pórtico, conforme elucidado a Lures, a recorrente não deu causa à indicação incorreta do recorrido no polo passivo desta ação, tendo em mente que foi vítima do ato fraudulento tanto quanto este. Sendo assim, a apelante requer que seja conhecida e provida a presente apelação, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo singular, para reduzir a condenação desta ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 10%, correspondente ao patamar mínimo constante no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, a recorrente pugna também que este órgão colegiado proceda à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 2% do valor atualizado da causa, considerando a ausência injustificada do apelado nas 3 sessões de autocomposição aprazadas pelo Sejusc deste tribunal. É tudo, muito obrigada. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, desembargador. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso e assim fica decidido a unanimidade. Apelação de número 82, apelação 010, 15, 86, 47.
Severino Horácio de Lima e Banco Itaú BMG Consignado S.A. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Concluímos os processos de relatoria do embargador Vigílio. Retomamos os de minha relatoria a partir do número 95. JR Comércio de Caminhões e Peças Limitada. Formiguer Indústria de Implementos Rodoviários Limitada. O processo é a apelação 080-20-73-42. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 96, apelação 080-3289-27, São Paulo Vans Limitada ME e outros. Minael Rodrigues da Costa. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Presente. Marcelo Torto. Doutor Marcelo fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelada, defende os interesses de Minael. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Ok. Cumprimento o excelentíssimo doutor Ibanez Monteiro, excelentíssima doutora Maria Zenaide, excelentíssimo desembargador Vigílio Macedo. Trata-se de apelação civil em que a empresa Mercedes-Benz tenta promover mudança em sentença a qual é irretocável. Em tese, a Mercedes-Benz teima em protocolizar um recurso meramente protelatório, sem qualquer fundamentação jurídica. Em resumo da sua apelação, traz uma tese de que houve uma mudança de destinação no veículo, transformando o veículo furgão em veículo passageiro, com uma suposta perda de garantia. Uma segunda tese de que essa modificação foi promovida por uma loja, um fornecedor que supostamente não era credenciado. Em uma terceira tese, informa que existe uma suposta falta de cuidado no uso do veículo usado pelo apelado. E numa quarta tese, uma suposta instalação de peças não originais que alteraram o veículo, trazendo assim uma suposta perda de garantia. O que se percebe é uma clara demonstração de que o recurso não possui qualquer fundamento jurídico, conforme iremos ver. A apelante Mercedes, ela admite nos autos que o apelado é permissionário de transportes públicos e que havia comprado o veículo justamente para utilizar como veículo que iria trafegar no transporte interbairros de Parnamirim. Então, nunca o apelado iria comprar um veículo que fosse considerado furgão. Desde a época em que foi comprado o veículo, já havia essa destinação para que o veículo fosse utilizado como um micro-ônibus e utilizado no transporte interbairro de Parnamirim. Se o veículo foi submetido a uma transformação para deixar de ser furgão e passar a ser van, essa transformação foi feita em empresa credenciada, conforme documentos que são juntados aos autos. Fora isso, o autor realizou todas as revisões em dia na concessionária da ré Mercedes-Benz e, em momento algum, ele foi indagado acerca de qualquer possível perda da garantia, sendo esse fato levantado apenas durante o momento em que a ação havia sido ajuizada. Se o veículo não estava na garantia por ter sido modificado, como é que todas essas revisões foram realizadas na própria Mercedes-Benz? Se o veículo não tinha garantia, não poderia ser direcionado à Mercedes-Benz. A título de debate jurídico, precisamos elucidar também que, caso o autor tivesse adquirido um veículo furgão, esse veículo poderia, mesmo assim, ser modificado em autorizada reconhecida pela Mercedes-Benz e, mesmo assim, não perderia sua garantia conforme documento que foi juntado aos autos em que se atesta determinado fato. A própria ré Mercedes-Benz, ela assevera que o veículo pode ser transformado em van para passageiros e permanecer com garantia, conforme documentos números 03 e 04, que foram juntados na petição inicial. Tal fato é verossímil, conforme a própria petição, e o autor direcionou seu veículo 14 vezes,
São 14 ordens de serviço, o que demonstra, sem dúvida nenhuma, que esse veículo possuía vários vícios redibitórios e que os vícios não foram, em momento nenhum, saneados conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O autor direcionou seu veículo 14 vezes, em todas as situações o veículo passou por alguma manutenção na Mercedes-Benz, o que não é algo que se fala de maneira nenhuma em perda de garantia. A apelante tentou induzir o juiz do primeiro grau, quanto tenta induzir o juiz do segundo grau em erro, e no que concerne ao laudo pericial que foi realizado justamente para se trazer um esclarecimento maior ao caso, demonstra-se evidências concretas em relação às reclamações que foram feitas pelo autor de que a luz de SRS ela sempre apresentou falha, e essa luz ela indica que quando ela acende, o veículo precisa ficar parado, pois a qualquer momento o airbag pode ser acionado, trazendo assim um possível acidente tanto ao motorista quanto aos passageiros que trafegam. Essa luz nunca foi saneada em todas as 14 ordens de serviços em que o veículo foi levado para as concessionárias da empresa. Então, temos um veículo que foi adquirido para o transporte, ser utilizado no transporte interbairros de Parnamirim. Esse veículo ele foi adquirido para promover a própria subsistência do autor apelado, bem como também esse veículo sempre apresentou diversos vícios e também defeitos, porque estamos falando de situações que poderiam gerar dano tanto para o motorista quanto para os passageiros. E conforme a inteligência do artigo 18, infelizmente, nunca foram saneados os vícios, nem muito menos os defeitos desses veículos, apesar das 14 ordens de serviço que foram juntadas aos autos. Ou seja, trata-se de um veículo com vícios endêmicos. O Superior Tribunal de Justiça já entende que, em situações em que existam vícios rotineiros no mesmo bem, já há o que se falar não mais na manutenção da aplicação do artigo 18, mas na troca do bem, que foi o que foi pleiteado em sede de primeiro grau, foi deferido, e o que nós solicitamos aqui em sede de manutenção. Então, já foi promovido, inclusive, nos autos também, uma multa em razão de recurso meramente protelatório, no caso de um embargo de declaração. Foi deferida ainda danos materiais e danos morais em razão de todo o lapso temporal em que o veículo ficou parado, danos morais que foram deferidos num patamar de R$6.000, danos morais muito razoáveis, e o que nós solicitamos é a manutenção da sentença de primeiro grau de forma irretocável. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor. Meu voto é pelo provimento parcial do recurso nos seguintes termos. Presidente, pela ordem, eu já afirmei impedimento aqui no sistema em razão da sentença ser de minha lavra, só consignando aqui. Certo, doutor Ricardo. Voto pelo provimento parcial do recurso para afastar a obrigação da Mercedes-Benz em entregar coisa certa, bem como afastar as indenizações em lucros cessantes, danos materiais e danos morais. E faça a redistribuição do ônus da sucumbência em igual proporção entre as partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário de justiça gratuita. O recurso é provido parcialmente à unanimidade. O próximo é o 97. Apelação 081-244607, AMIL Assistência Médica Internacional S.A., Davi Silva Severo. Sou o relator. Algum advogado para sentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Temos agora o 42, pauta do dia, processo 42. Apelação 080-70-63-14. Flávia Helena Soares de Oliveira e outros, e APEC, Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Limitada e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Em minha relação foram chamados todos os processos com pedido de sustentação oral. Penso que
Se não houver alguma manifestação, estão todos resolvidos. Nós temos apenas... eu pergunto a Leila se o desembargador Amaury confirmou que virá para a sessão presencial para debater aqueles processos com ampliação de quórum. Desembargador não garantiu. Agora, a assessoria dele estava presente, certo? Mas ele não deu certeza 100% se entraria na sessão. Há uma possibilidade dele julgar virtualmente, mas não garantiu, tá certo? Tá. Então, nós podemos... Eu vou fazer o seguinte, ao invés de encerrar a sessão judicial, eu vou suspender, fazemos a sessão administrativa, e se ele comparecer, nós retomaremos para julgar esse que ele queira debater, por acaso. Se não, ficarão para a sessão virtual, que ele poderá também destacar e mandar para a sessão presencial posteriormente, ok? Então, por enquanto, nós vamos só declarar suspensa. Se ele não confirmar a presença, encerraremos juntamente com a sessão administrativa. Na sessão administrativa, se tiver alguma homenagem, Leila, a fazer a aniversariantes, você pode registrar que eu não tenho conhecimento de alguma homenagem a fazer. Certo, desembargador. Olharei, eu acho que tem só a esposa do desembargador Manuel dos Santos no final do mês. Eu vou dar uma olhadinha para verificar. Se for depois do dia 24, ficará para a sessão do dia 24, que será presencial também. Bom, então, como não tenho outras proposições, desembargador Vigílio. Senhor presidente, é apenas uma proposição. Faleceu essa semana, recentíssima, o arquiteto Moacir Gomes da Costa, filho do desembargador José Gomes da Costa, irmão de Fernando Gomes da Costa, de Carlos Gomes, não é? Zezinho, mais novo, não é? E as irmãs também, funcionárias do Tribunal Regional Eleitoral por longo tempo. Então, eu queria propor um voto de pesar, não é? Pelo falecimento, óbito, um arquiteto muito conhecido aqui no Estado. Ele, por exemplo, projetou o antigo estádio, o Castelão, depois Machadão, né? O NESE lá da Zona Norte, entre outros grandes projetos dele, né? Morreu aos 94 anos, deixou uma esposa, Iris, não é? E 3 filhos, e além de neto, e uma filha, além de netos, né? Então, eu queria fazer essa proposição. Todos de acordo? De acordo. Proposição aprovada. Mais alguma proposta, desembargador Vigílio? Não, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Zeneide. Presidente, bom dia a todos. Primeiro, eu quero dizer que nós estamos aí no mês de maio, mês de Maria, mês de nossa protetora, não é? E dizer também, ainda há pouco vieram as homenagens de aniversário, mas ontem perdemos aí o prefeito de São Gonçalo, que na época ainda que eu assumi São Gonçalo, ele não era político na época, mas era uma pessoa já daquela comunidade. Então, foi ontem, todo mundo sabe, de vez em quando sai na televisão e em toda a mídia, fazer as condolências e encaminhar para os familiares. Qual o nome dele, professora? A senhora sabe? O todo não. Mas você dê uma verificada aí, Paulo, né? Ok. Tá bom? Só isso, presidente. Só isso, doutor Ricardo. Sem proposições, senhor presidente. Só a satisfação de estar aqui na Câmara, contribuindo aqui com os julgamentos. Doutor Silvio. Assim como o doutor Ricardo, só registrar a minha satisfação de estar aqui, pedir desculpas por ter entrado um pouquinho depois das 8 horas, porque eu estava na tentativa e deu um probleminha, mas felizmente consegui entrar antes do início da sessão. Então, assim, expressar mais uma vez a minha grande satisfação de estar aqui na presença de vossas excelências. É sempre uma grande oportunidade para mim
né, de aprendizagem, de observação, é sempre uma grande alegria. Abraço grande para o doutor Ricardo, uma satisfação revê-lo aqui, né, depois de muito tempo, a gente sempre tem a oportunidade de acompanhar o trabalho mais à distância. E a doutora Zeneide também, o meu grande abraço ao doutor Virgílio. E a Vossa Excelência, doutor Ibanez, sempre um prazer vê-lo aqui na presidência dos trabalhos, com essa serenidade, com essa sabedoria, um prazer grande, uma grande honra. Obrigado. Obrigado, doutor Silva. Um prazer enorme tê-lo conosco. Bom, não havendo mais outros assuntos, o desembargador Amaury não confirmou a presença, nós vamos declarar encerrado. Se ele quiser destacar esses processos para debater de forma presencial, será feita a transferência dele para a próxima sessão por videoconferência. Agradecendo a todos e desejando um bom dia e uma semana de muita produção dos nossos trabalhos, declaro encerrada a sessão.